Quero um bem-vindo especial, vamos dizer, sejam em nome de Jesus. Tomem vossos assentos. Bom dia, irmãos. Galera, pra quem não entendeu esse vídeo aqui, o que aconteceu foi o seguinte, isso aqui foi numa Assembleia de Deus, numa igreja da Assembleia de Deus, que convidaram o Elder Barbalho para fazer comício dentro da igreja. Se você não é da região lá, você realmente não conhece o Elder Barbalho, mas ele é um cara que ele é basicamente um coronel daquela região lá, ele tá no poder no Pará há muitos anos, cara, tipo assim, tudo que você vê que acontece no Pará, na política, nas últimas décadas, tá sob o controle dele, ele controla tudo. E o que a população fez é o mais correto, né? A população resolveu simplesmente se levantar, ir embora, deixar o lugar, o que é o correto. A pior coisa pra esse povo que se propaga pela fama, pelo poder, pelo dinheiro e tal, é botar eles na ignorância, deixar que eles sejam ignorados completamente e abandonar qualquer lugar que eles estejam participando, não dar atenção pro que eles falam. Ainda mais dentro de uma igreja, sendo um candidato de esquerda, né, cara? Vou falar uma parada pra vocês. Eu sou contra que qualquer político faça comício dentro de igreja. Não quer dizer que você seja contra você usar a religião dentro da política. Eu acho que você tem sim que usar a sua religião dentro da política. Porque a sua religião é parte fundamental da sua personalidade, é parte fundamental do que você acredita, que você propaga, das crenças que você tem realmente. Então eu não vejo nada contra a pessoa se eleger falando que, eu sou evangélico, eu quero lutar pelo que a população evangélica acredita dentro da política. Isso não tá errado. Pessoa fazer uma coisa pra Umbanda, pro Candomblé, sei lá, qualquer religião que seja. A pessoa se eleger falando que defende os princípios daquela religião. Tá correto. Isso não afeta em nada o Estado laico. Nem o comício da igreja afeta, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que você se promover dentro da igreja usando a religião para se promover é diferente de você se promover dizendo que você está a favor da religião. O que você não pode fazer, o que você não deveria fazer, é fazer como o Elder Barbalho fez aqui, subir num púlpito em época de culto, no meio de um culto, de uma cerimônia religiosa, para se promover politicamente, mostrando que, tipo assim, a sua candidatura está ligada ao poder divino, porque ela não está. É muito diferente você querer propagar as ideias das religiões através da política. Bem diferente de você querer propagar a sua política através da religião. Tentando indicar de que de alguma forma Deus estaria do seu lado, não é bem por aí, cara. Eu acho que se você dizer que Deus está do seu lado é muito diferente de você falar que você quer usar ideias que estão na religião, por exemplo, de conservadorismo, coisas que da defesa da família e tal. Isso é uma coisa que você pode defender e falar que é pela religião. Mas deixando claro que isso é muito diferente do que o que esse pessoal que diz defender o Estado laico, mas não é Estado laico porra nenhuma, né? Estado laicista, é Estado ateu. Os caras que eles querem proibir que pessoas religiosas participem da política. Não, um pastor pode ser candidato político, porque ser pastor e ser deputado não são coisas que são opostas. Você não pode ser um e não ser outro. Mesma coisa se você for um padre, se você for um pai de santo, tanto faz, cara. Se você tiver uma religião, se você for um representante de uma religião, você pode sim ser também representante de uma classe política. Até porque as pessoas que são religiosas estão dentro do país, elas são parte da política nacional. É até muito engraçado você ver que, tipo assim, o pessoal que critica quando vê um pastor na política, mas se você perguntar pra eles se eles são contra o que, por exemplo, foi o Martin Luther King na política americana, que era que ele era um reverendo evangélico, um reverendo cristão batista. Ele era um reverendo cristão e mesmo assim ele entrou na política, ele fez uma grande mudança na política. A gente pode se dizer que não teriam lei dos direitos civis americanos para os negros se não fosse por ele. Ele é tipo, uma parada essencial para o movimento existir. E ele ser religioso ou não afeta em nada a política dele nesse sentido. Muito pelo contrário, tem até ajudado a ele ter essa noção política, né? Porque os movimentos religiosos cristãos dentro dos Estados Unidos, principalmente a Igreja Batista, tem muita ligação com o povo negro. Então ele era fundamental a religiosidade dele para que ele fosse uma figura política. O que é muito engraçado porque dentro da política americana também, outra figura que é muito importante para a direita, né? É o George Washington, que é tipo, o primeiro presidente americano, e ele foi um cara que ele não era religioso. Você já cai por terra completamente essa noção que a esquerda tem, principalmente, de querer dizer que a direita usa a religião na política, sendo que, tipo, as maiores figuras da direita não são pessoas religiosas. Algumas figuras da esquerda que, tipo assim, ajudaram a propagar políticas de esquerda são pessoas que são religiosas. Se for ver a política aqui na América Latina em geral, você vê que sempre teve padre apoiando a esquerda o tempo inteiro.
Eu até comentei aqui no passado, né, como o Nelson Rodrigues, que era um cara que ele foi a favor da ditadura brasileira, ele criticava pra caralho o Dom Helder Câmara, que era um arcebispo da Igreja Católica, por ele ser muito ligado ao movimento de esquerda. O Nelson Rodrigues chegou a chamar ele de arcebispo vermelho, né, comparando ele, tipo assim, falando que ele não é um arcebispo de Cristo, ele tá mais preocupado com a, igre com a esquerda do que com a igreja. Isso não é uma coisa aqui exclusiva do Brasil, né? Você vê que a teologia da libertação, que é muito ligada à Igreja Católica, ela se propagou muito aqui na América Latina em geral. Por isso que boa parte da esquerda deve muito do que da popularidade deles à Igreja Católica. Só em anos mais recentes, né, que aqui na América Latina começou a surgir um movimento católico antes essa teologia da libertação, antes do pessoal mais de esquerda dentro da igreja, né? Advém muito da filosofia do Olavo de Carvalho, das ideias do Olavo de Carvalho em geral. Mas aí, como eu disse, né, vocês não veem a esquerda reclamando dessas pessoas, dessas figuras religiosas entrando pra política, falando sobre política. Eles reclamam do pastor Valdemiro, do Silas Malafaia, que são um pouco mais à direita. Por mais que eu não goste desses caras, é inegável que o que eles fazem é que eles pegam essas figuras que são mais à direita e criticam elas, ao invés de criticar realmente a política, a religião na política. Quando um grupo de deputados para uma sessão para fazer uma cerimônia espírita, uma cerimônia candomblessista, uma cerimônia de religião de matriz africana em geral, você não vê ninguém reclamando disso. Dentro da esquerda, pelo menos, na direita a gente reclama bastante disso, mas em geral a esquerda não reclama disso. A esquerda só quer reclamar quando tem um pastor evangélico mais à direita, falando no púlpito sobre política, falando na Câmara sobre política, indo para falar sobre política em geral. Eu já falei sobre isso aqui, eu repito, cara. O problema deles não é mídia de direita, não é filmes de direita, não é políticos de direita, não é uma figura religiosa de direita. O problema deles é existir pessoas de direita em geral. Eles querem que as pessoas de direita deixem de existir dentro da política. Eles querem apagar qualquer menção que seja possível à política. Por isso que a Janja força tanto o governo a bloquear o Discord. Como eu falei aqui no vídeo passado. O que acontece é que o governo Lula, em geral, eles veem o Discord como essa ameaça à soberania do partido, do movimento político deles. Porque eles acham que quem tá no Discord está propagando ideias políticas que são anti-esquerda, anti-PT, anti-Lula. Por isso que eles querem proibir essa rede social. Não é porque realmente tem alguma coisa perigosa lá dentro, é porque não tem, cara. Verdade é essa, qualquer rede social vai ter as mesmas coisas. Vai ter o mesmo perigo. Já comentei aqui no vídeo passado o lance da Ilha da Macacada no Facebook. Era muito pior do que qualquer coisa que eu tô vendo atualmente no Discord. Só que você vê muito mais visibilidade no Discord, no caso do Discord, porque a política achou um jeito de reclamar sobre isso. De culpar o Discord pela ascensão da direita. Aí eles tentam colocar toda essa peste, qualquer sentimento negativo que tenha sobre o Discord, em cima da direita, em cima do movimento Red Pill, qualquer coisa do tipo. E esse vídeo de hoje, muito obrigado a quem assistiu até aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. Se não gostou, pode deixar seu dislike também, não tô ligando pra isso. Aqui em cima a gente tem o nosso QR Code para fazer doação pro canal. Eu ficaria muito feliz se você fizesse qualquer doação, lembrando que o canal acabou de ser monetizado, eu não tô ganhando nada ainda, né? Então eu só vou começar a ganhar depois que completar $100 no AdSense. Então, muito obrigado a quem assistiu até aqui. Valeu então, falou, fui.